Olá, muito boa noite para você. Estamos de volta para mais uma DR, começando agora na TV Brasil, no aplicativo TV Brasil Play e no YouTube. Eu sou o Leandro Demori e este é o Dando a Real. A gente traz aqui sempre as personalidades que agitam as redes sociais, a política e a vida dos brasileiros. É um prazer enorme ter a sua companhia. Vamos lá? Vamos juntos? Porque está começando mais um papo reto, quente e direto. A nossa DR vai começar. Bora! Olha, entre as defesas que ele fez está de que a riqueza é felicidade, sim, mas antes ou ao mesmo tempo ele defende um mundo justo e livre. É um profundo conhecedor do direito, faz parte de um grupo de juristas que decidiu olhar para a rua, para os espaços públicos e acredita na união de movimentos sociais e legislação. Vamos saber um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Teve no avô, que era juiz, uma referência para a leitura, pelo apreço à democracia e também para a vida. É fã do Papa Francisco, Papa Chico, e pode facilmente citar Atos dos Apóstolos. Essa eu quero ver, professor. A parlamentares, como fez na CPI do MST. É professor universitário, já foi reitor da UNB, é um dos criadores do chamado direito achado na rua. Um papo rico de hoje é com José Geraldo de Souza Júnior. Muito obrigado, professor. Então, Leandro, prazer estar aqui, né? Assisti o primeiro programa, o de estreia. Gilmar Mendes. Isso, meu colega da UNB, né? Uma personalidade. Esse sim, uma grande personalidade. O senhor também. E o último, vindo do aeroporto, na rádio. Com o Alexandre Coimbra Amaral. Então, receba o meu abraço. Imagina, o Alexandre, a gente deu um abraço com o Alexandre aqui, que foi para as redes sociais também. Professor, depois dessa biografia imensa, que, aliás, eu posso chamá-lo de professor, senhor e também de companheiro, como o senhor me autorizou. Já que você mencionou aqui, os Atos dos Apóstolos, a expressão vem de lá, né? O PT se apropriou por outras razões. Companheiro vem dos Atos dos Apóstolos? Porque é os que compartilham o pão, né? Sensacional saber disso. Então, companheiro, Geraldo, você esperava, depois de toda essa carreira brilhante na academia, com livros escritos, virar meme de internet na CPI do MST. Como é que o senhor viu aquele momento que o senhor... Na verdade, foi uma má compreensão da deputada também, né? O senhor acabou dando uma aula para ela sobre cognição e ela achou que o senhor estava debatendo com ela, né? A deputada Caroline Detoni, né? Exato. É um incidente... Para mim foi uma surpresa. O meu auditório é de 30 pessoas, 40, 60 pessoas, é a sala de aula. O que falei lá, falo para os meus alunos. Me surpreendeu ali, porque de algum modo, mesmo com todo o meu respeito pela construção daquele espaço democrático, lá eu mencionei que desde a Constituinte eu tenho protagonismos naquele espaço, né? A minha surpresa foi o rebaixamento, que nem por isso me retirava, né, a qualificação do diálogo que pode se estabelecer ali, e de alguma maneira se estabeleceu. Né? Agora, para dar o contexto da CPI do MST, o senhor foi convidado para falar, e aí o senhor acabou explicando para a deputada que havia uma diferença de entendimento de mundo entre vocês. Por isso que o diálogo era impossível, porque eles basicamente estavam ali tentando criminalizar o MST, visitando assentamentos, entrando na casa das pessoas, e o senhor estava lá tentando explicar que a vida pode ser um pouco diferente disso. Né? Exato. Na linha de encontrar, né, um mediador, tradutor da possibilidade, desde que houvesse disposição de abertura para ouvir a narrativa do outro, né? O que parecia um pouco impossível. Daí a minha necessidade de fazer metáforas, já que a narrativa discursiva era impossível, né? Eu tentei fazer aquelas metáforas, mas me incomodei bastante com o modo como repercutiu, inclusive nos memes. Até escrevi uma carta para ela, dizendo que o meu esforço era legítimo, de tentar uma troca de entendimento. No meu caso, desqualificar aquele argumento de fundação da CPI, de criminalizar um movimento social. Não desqualificá-la. Não desqualificar. Claro, claro. Professor, eu li uma entrevista sua e eu queria puxar uma coisa que acontece hoje para a gente voltar para a história e ver se a gente consegue encaixar um raciocínio, que é o seguinte. A ONU tem dito que desde 2014 o Mar Mediterrâneo é o maior cemitério a céu aberto do mundo. Fala em mais de 20 mil mortos das pessoas que cruzam o Mediterrâneo para tentar chegar na Europa.
Nós vimos ao longo dos séculos que esse posto antes era ocupado pelo Oceano Atlântico. Isso. Era o maior cemitério do mundo, né? Das pessoas que vinham pela mão dos escravizadores, né? Dos senhores. A gente tem visto também, nos últimos anos no Brasil, o agro, esse agro mais moderno, entre aspas, tomando uma proporção enorme na política brasileira. Vimos, inclusive, nos atos do 8 de janeiro, agora o inquérito da CPI foi apresentado, a maior parte dos financiadores eram pessoas do agro. E o senhor fala muito sobre isso também, sobre esse Brasil agro, esse agro. Ele é o mesmo que a gente tinha 300 anos atrás, tem mudanças substanciais, a mentalidade permanece a mesma, nós permanecemos um país refém dessa mentalidade, desse tipo específico de agro. Como é que o senhor vê isso? Bem, lá atrás isso era chamado de latifúndio. E com essa designação, né, pense no livro do Alberto Passos Guimarães, 4 séculos de latifúndio, né? Que é um registro do modelo colonizador que nós experimentamos desde a chegada aqui da ponta de lança do capitalismo emergente ali na modernidade, né? Então, foi um sistema de exploração, hoje a gente chama de commodities, né? A plantation, né? Mas que gerou, não é, uma hierarquia do colonial, uma hierarquia subordinante, uma hierarquia desqualificadora do outro. A começar, por exemplo, pelo cemitério líquido do Atlântico, que foi o transporte de gente como mercadoria, né, como carga, né, para desumanizados serem explorados no trabalho escravo. A maior alienação do humano, que é a escravidão, né? E passou pela escravidão dos indígenas, né? Também nesse sentido que o Papa Francisco chama de desalmar, né? Para que, não sendo vistos como pessoas humanas, pudessem ser agregados como insumos do sistema de produção. Essa é a cultura do latifúndio, né? Que explorou a fertilidade desse espaço natural de riqueza sem precedentes, né, para extrair essa riqueza mediada pelo trabalho escravizado, né, e que gerou essa hierarquia colonial patriarcal, católica, branca, masculina, né, que reduziu de reconhecimento e de dignidade tudo mais. Por isso que a primeira Constituição brasileira, que é fruto desse experimento colonial latifundiário, né, foi chamada de Constituição da Mandioca, porque essa era a medida da cidadania, a condição de renda, por isso uma Constituição censitária. Só é cidadão quem tem renda. Não do trabalho, porque o trabalho é escravo, né? Mas da exploração, né, feita tanto do humano coisificado quanto da natureza não reconhecida como condição de existência, mas como recursos, como insumos que podem ser explorados inesgotavelmente. Agora, isso não parece ter mudado muito, né? Não. Porque a gente recebeu aqui a Camila Jara, deputada do Centro-Oeste, e ela falando aqui, falou, por exemplo, Campo Grande. Campo Grande tem quase 30 favelas hoje, e é onde está o grande PIB, né? Então, esse tipo de concentração e exploração do trabalho, aparentemente ele se modernizou e se travestiu de algum verniz, né? As pessoas hoje em dia têm eventualmente um carrinho, uma casinha alugada, mas quer dizer, a coisa está ali dentro, é a mesma, parece, né? E, curiosamente, nem foi profundamente transformada, porque basta ver que nos espaços de maior enriquecimento decorrente do sistema do agronegócio, né, é frequentíssimo você ter, primeiro, a condição redutora do trabalhador para a situação análoga à de escravos, né? Vimos há pouco em fazendas de produção de produtos de primeira linha, né? De vinhos finos do sul. Exato, né? Que a gente até tem que ter cuidado agora quando consome, né? Isso. Mas com trabalho escravo, né? Então, também continua do modo pelo qual você retira a condição de identidade do trabalho com direitos, com resultantes aquisitivos de lutas por reconhecimento,
com a transformação do trabalhador em boia fria, né? Em sazonal, em equipes recrutadas à base de formas de incorporação chamadas de gatos, né? Que formam grupos deslocados de região para perderem as suas relações de sociabilidade, né? E ficam condicionados a um sistema também de escravidão pelo vínculo creditício com o barracão que fornece. Isso. E agora chegamos ao ápice disso, que é a uberização, né? Isso. Sob a ilusão de que cada um se faz por si mesmo, né? E pode ser dono do seu projeto. Esse mito do empreendedorismo, né? Que, na verdade, né? é um cara sentado no próprio carro e se der qualquer problema ali, o problema é dele, no fim das contas, né? Tudo é investido por ele. O apropriador do resultado só entra com um algoritmo, só entra com um programa de computador. O mais é tudo daquele que presta o serviço e que nem se dá conta de que o que ele ofere está condicionado a um algoritmo que define suas rotas, que castiga pelo bloqueio, né? E não responde pelo seu adoecimento, pelo seu estresse, pela sua desumanização, né? Da ilusão de que não tem patrão, né? Não tem patrão, mas também não tem direitos, né? Agora, isso tem, professor, tem volta, porque esses dias eu estava vendo uma estatística em relação a uma dessas empresas, que é a Uber, que é a mais conhecida, sim. mas as outras trabalham da mesma forma. A Uber tem 5 milhões de motoristas no mundo todo e 20 mil funcionários. Eu posso imaginar que isso nunca aconteceu na história do capitalismo, essa relação de trabalhadores, de fato, para explorados. Porque, na verdade, se a gente trouxer para isso, são 5 milhões de explorados e 20 mil pessoas trabalham. 20 mil pessoas você acha numa fábrica de sapato. Exato. Em qualquer país da América Latina. É isso mesmo, a gente não tem mais nenhuma chance de redenção, o mundo está caminhando para isso de fato, a gente não tem como desinventar os aplicativos, desfazer qual o caminho, porque é difícil a gente imaginar como sair dessa, né? Eu acho que não dá para desinventar, dá para reorientar a invenção, né? Tecnologia é uma construção da inteligência e, portanto, ela pode servir para alienar ou para humanizar, né? Então, é uma questão política. Na abertura você falava dessa perspectiva politizadora da realidade, né? Para que a gente não naturalize formas alienadoras da nossa dignidade, né? Então, nesse momento, por exemplo, né, está em curso um grande debate com os trabalhadores de aplicativos. O governo assumiu isso, está construindo mesas para encontrar um parâmetro de regulação, mas também para encontrar estruturas, vamos dizer assim, que saibam trabalhar. Eu, por exemplo, tenho sustentado, fiz isso outro dia num programa, qual é a maior estrutura uberizante que nós temos no Brasil? Os Correios, que são entregadores de correspondência, de pacotes, são estruturas de delivery, né? Por que os Correios não criam uma plataforma para, com função social, agregar este trabalho com dignidade, com reconhecimento de direitos e, ao mesmo tempo, com a eficiência de uma institucionalidade que sabe dar resultados solidários e humanizadores. Em Araraquara, que já nos deu muitos exemplos de possibilidades de escapar dessas estratégias coisificadoras, no tempo da pandemia, por exemplo, Araraquara criou um mecanismo de superação pela edilidade, né, dessa visão que, no tempo da pandemia, em face da necropolítica que estava em curso, preferir os negócios à vida, né? A Araraquara está fomentando cooperativas. Falamos da CPI do MST. Lá eu dei exemplo, contrapondo questão de eficiência, aparecia na sua chamada, né? Que, por exemplo, o MST lançou ações na Bolsa de Valores
para capitalizar suas cooperativas e, com isso, criar uma agricultura com base na produção familiar e num resultado que fosse satisfatório à satisfação alimentar como direito humano, a alimentação como direito humano, Perfeito. livre de agrotóxicos, né? Livre de transgênicos, né? Então, é sempre possível. Dá para hackear esse sistema de algum modo. Boa expressão. Através da política. Hackear para construí-la como um fundamento da dignidade e dos direitos, né? Acho que os Correios deviam entrar nessa, né? Mas não sei se o presidente vai me ouvir, né? Espero que o seu programa chegue a ele. Chama ele daqui um dia. Espero. Chegará a ele. Professor, tem uma cena da sua vida que eu gostaria de reconstruir. Seu primeiro emprego foi numa fábrica em São Paulo. O senhor ainda era um jovenzinho, aprendiz, né? Aprendiz. E tem uma cena que o senhor vê pela janela os tanques de guerra do Exército na Dutra. A caminho do Rio de Janeiro, né? A caminho do Rio de Janeiro, no 31 de março de 64, e aquilo seria o golpe militar. Você pode reconstruir essa cena para a gente entender como é que foi isso? E ela tem a visão da janela para fora e da janela para dentro. A fábrica que eu trabalhava era uma fábrica alemã, que chamava Otto Deutz, motores e tratores, né? E, portanto, ela tinha vários dirigentes que eram quadros alemães que vieram para a atividade civil, né? Estamos falando de 64, era um pouco tempo depois da Segunda Guerra. E o coordenador do setor onde eu trabalhava era um alemão que sobreviveu à Blitz na Rússia. O pelotão dele foi totalmente dizimado, exceto ele, que tinha sido retirado do campo por um ferimento de bala na perna, então foi para o hospital. Todos os outros morreram, como, aliás, de Napoleão para cá, todo mundo que se meteu lá se deu mal, né? Quando ele... E nós todos vimos a tropa passando. Vocês escutaram barulho? O que aconteceu? Era bem na beirada da Dutra. Então, o barulho das lagartas em movimento, aquele trek de máquinas, né? Não tão fumacentas como as que andaram aqui na esplanada. Posso imaginar. Mas enquanto eu olhava espantado para aquilo, né? Não surpreendido, porque eu trabalhava em 63, o movimento sindical era forte, e ainda que eu fosse do setor de serviços ali, né? A fábrica era de operários, então tinha greves, tinha grande mobilização em torno da luta por direitos. Mas esse senhor alemão, quando viu aquilo, ele se jogou para baixo de uma mesa. Quer dizer, enquanto eu olhava espantado, dizendo que estava virando... Claro, eu era muito jovem para me dar conta da leitura crítica da história, né? Mas eu tinha o sentimento de que estava se escrevendo história, né? Eu vi aquilo como uma cena da grande página da história, né? Ele viu como memória da guerra, trauma. Então, ao ver os tanques, ele foi instintivo, se jogou para baixo de uma mesa para se proteger do que ele imaginou seriam disparos que provavelmente tinham dizimado os companheiros de tropa dele, né? Então, ali foi a minha cena, né? De que baionetas não constroem cidadania, não constroem democracia, né? Violência, no sentido bruto do termo, né? Não elabora a política, né? A política tem que ser construção dialogada, de projeto de sociedade, né? De projeto de democracia. Vocês se deram conta na hora que era um golpe militar, ou tiveram que ouvir o rádio, ou foi no dia seguinte? Não. Porque o golpe se consumou de 31 para 1º, Isso, né? Ressalvas. Por exemplo, quando eu entrei aqui no estúdio, encontrei um colega seu, Bruno Marini, né? Que o nome Marini remete a um grande professor da UNB chamado Rui Mauro Marini, né? Um dos formuladores da chamada teoria da dependência, que com Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, né, criaram esse conceito, né? Fernando Henrique também trabalhou com esse conceito. O Rui Mauro foi preso na Páscoa de abril de 64, antes do 31. Ele foi passar a Páscoa no Rio de Janeiro com familiares e não voltou.
nunca foi preso. Então, o golpe já estava sendo urdido e produzindo ações de contenção. O Rui Mauro, como o Teotônio, como a Vânia, integravam uma organização política, inclusive militarizada, a POLOP, né? Depois eles foram anistiados. Voltaram, inclusive, para o ONB com a anistia, né? Mas, veja, estou dando o exemplo do Rui Mauro, porque ele foi preso no começo de abril, no começo de março. Logo, o golpe já estava em andamento, a logística dele já estava em andamento. No 31, foi a mobilização das tropas para consumar o golpe. Foi o 8 de janeiro, só que o 8 de janeiro não deu certo, não é isso? Graças a Deus. Né? Professor, o senhor é um dos criadores do direito achado na rua. Sim. E é uma leitura do direito muito diferente do que a gente se acostumou, porque o direito brasileiro também tem essa origem nas cortes, né? A gente chama de corte, até hoje é o nome da corte. E tenta fazer um certo equilíbrio entre o direito que a gente conhece, que é geralmente o direito do andar de cima, e um direito que possa atender, de algum modo, o direito do que a gente conhece como o andar de baixo, principalmente os movimentos sociais. Eu queria entrar numa discussão, a gente estava falando antes da uberização, e há uma grande discussão hoje também em relação ao próprio marxismo, porque se o motorista é dono do próprio carro, então se ele é dono dos bens de produção, se ele não é, deu uma misturada na coisa toda, né? No caso do direito achado na rua, eu queria entrar numa questão que é o seguinte: uma mobilização como a do 8 de janeiro, que foi uma mobilização essencialmente golpista, como nós vimos, mas ela não deixa de ser uma mobilização social, uma movimentação social. Vendo o que aconteceu no 8 de janeiro, o senhor chegou a repensar algumas coisas que talvez podem se encaixar para algumas situações e não para outras? Ou qual é exatamente a fundamental diferença entre uma mobilização como nós vimos no 8 de janeiro e uma mobilização social de base como um MST, por exemplo? Eu pergunto isso porque muita gente da extrema-direita faz essa confusão. Mas faz maliciosamente. Por quê? Pela razão de querer dar um fundamento que legitime a sua prática, que, de certo modo, é antidemocrática e desconstituinte. Os exemplos que você traz só confirmam o que eu tenho trabalhado com os companheiros, né, na linha de fundamentar esse modo de pensar o direito, né? Seja qual for a questão que designe no jurídico, no social, né, de modo muito geral, é a maneira de traduzir pela política a consciência que a gente desenvolve na história de que o humano é uma experiência de dignificação contínua. Nós não nascemos humanos, a biologia não nos define. O humano, os filósofos dizem, é uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos. Hegel dizia isso, e hegelianamente, por exemplo, Simone de Beauvoir fala assim em relação às mulheres. Não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres, não é isso? Então, o que é que caracteriza esse processo de humanização? É uma luta por reconhecimento da dignidade do humano que se instala na sua experiência comum no contexto histórico de humanização. Então, é algo que afirme a dignidade do humano, não que retire a dignidade do humano, né? Escravidão, segregação, apartheid são regulados em constituições, em regras, né? São legais em algum momento. São legais, né? Então, o direito não pode ser a norma. Todo mundo produz norma, né? O crime organizado produz norma. O Tribunal do Crime? Exato, acabamos de ter um exemplo disso como figura de retórica na análise de um fenômeno de poucos dias no Rio de Janeiro, né? Então, o que é que faz com que uma norma não seja uma apropriação possessiva da regulação para realizar um objetivo circunscrito, privatizante, é uma apropriação possessiva? É que só é direito, do ponto de vista filosófico, aquilo que emancipa, que não carregue elementos de alienação,
pelas expoliações, a exploração desumanizadora. Nesse caso, o marco temporal, por exemplo, vai na contramão disso. E foi o que o ministro relator disse. Porque ele é um uso do direito. Isso. Então, o que acontece no 8 de janeiro? É uma mobilização social, mas para criar um sistema universalizante, legítimo, recíproco, compartilhado de políticas que transformem e aprofundem a condição realizadora dos direitos, que é a democracia, que é o respeito à Constituição? Não, eles pediam o contrário. Eles pediam a destituição democrática por uma intervenção de pretorianos em interesse de um modo de apropriação da riqueza social. Mais bonito, enquanto exemplo, você vai lembrar, você falou do marco temporal, foi quando o acampamento Terra Livre estava se instalando em Brasília, seu encontro periódico para reivindicar políticas públicas, e num determinado dia, um 7 de setembro, às vésperas do 7 de setembro, as mulheres principalmente, de braços dados com as expressões de todos os movimentos sociais que lutam por democracia, dignidade, caminharam em direção ao Supremo Tribunal, libertando a praça, que estava usurpada, estava sequestrada pelos tratores, pelos caminhões, pelos acampamentos dos intervencionistas. E lá da tribuna do Supremo Tribunal Federal, os indígenas formados em direito pelas políticas de ações afirmativas das universidades públicas defenderam a tese que foi reconhecida pelo Supremo de que o direito deles é anterior e equivalente ao direito estatal, moderno, pós-cabralino, pós-colombiano, não é isso? E que tem tanta fundamentação e pretensão de realização quanto o outro. E o ministro Fachin ainda diz mais. Quando o Estado demarca, ele não cria direito. Ele produz um ato administrativo para proteger um direito que já existe. Então, o direito achado na rua é isso. Ele quer trabalhar com essa dimensão legítima da organização social. Não é ilegítima, senão ele vai nivelar tudo. A organização criminosa cria uma regra: amputar os dedos da mão direita. Se reincidir, amputa os dedos. E a gente vai dizer que isso é direito? O discurso da não oficialidade gera direito só porque é um discurso? Não. Aqui, materialidade, ele remonta, né? Foi o que eu também trabalhei na CPI do MST. Ocupar é realizar a Constituição, porque cumpre a promessa de fazer a reforma agrária e de superar a pobreza. Invadir o esbulho é algo que quem faz é o agronegócio, porque com a grilagem, com a violência, com o subsídio, com a apropriação do marco regulatório num parlamento todo financiado pela sua agenda de cooptação, cria as leis que quiser, não é isso? Claro. Agora está criando lei para proibir o casamento homoafetivo, Claro. não é isso? Quer interferir na decisão de A e B de se amarem. Isso é um problema de A e B, não é um problema do direito, né? É um problema de A e B. Professor, para fechar Já? Já. O nosso programa é docemente curto. Uhum. Eu queria uma resposta a mais simples possível sobre qual é a sua... Depois de ter feito tudo que você fez na vida, Uhum. escrito livros, participado de convenções, ter sido reitor, trabalhado no governo, no Ministério da Educação também, Fui Isso. diretor de políticas do ensino superior lá com o Cristóvão Reitor, né? Isso. Ministro. Ministro. Qual é a sua utopia? Está escrita na minha narrativa, né? Concretizar uma sociedade em que a justiça seja o garante da paz, né?
E aí volta ao seu chamado inicial. É como está lá na Constituição dos Apóstolos. Dar a cada um, não que é seu, porque senão você dá o rico a riqueza e o pobre a pobreza numa sociedade hierarquizada. Dar a cada um conforme a sua necessidade. E incorporar cada um no processo transformador da sociedade conforme o seu trabalho. Né? Que eu acho que isso é a mediação da justiça que realiza a paz. Quem quer a paz tem que construir a paz, e isso se faz pela justiça. Né? Então essa é a minha utopia. Não utopia como um delírio, é um horizonte de futuro que se aproxima pelo pensamento que transforma a realidade. Por isso, todo esse engajamento a que você se referiu, né? O que me inspirou lá atrás, me inspira hoje e me inspirará amanhã. Muito bem. Professor, muito obrigado. Foi reto o papo? Foi reto e direto e muito bom. Espero que a gente possa se rever no futuro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bem. Aqui a sua comunicação faz um pouco da abertura de justiça para o espaço mais disputado da formação de opinião, que é a comunicação. Que ótimo. Fico feliz da gente poder ter tido esse papo aqui. Obrigado, gente. Chegamos ao fim de mais um Dando a Real. Eu agradeço a você que esteve aqui até agora e lembro que já às 11 horas da noite, você escuta na Rádio MEC e na Rádio Nacional este programa. Na próxima terça-feira, às 10 horas da noite, nos vemos na TV Brasil, TV Brasil Play e no canal da TV Brasil no YouTube. Até lá, não percam a Utopia. Tchau.